paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos inscritos no canal, os novos inscritos, os irmãos que têm deixado o like. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero mostrar para os irmãos na palavra de Deus que a palavra de Deus ela mostra a característica daqueles que são salvos e dos não salvos. Quando eu falo assim, eu estou falando de todos aqueles que estão debaixo da graça. Porque você vai perceber alguns pregando, pastores, pregadores, dizendo que todos que estão debaixo da graça é um eleito, é um salvo, ou já está salvo. E quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia mostra as características daquele que é salvo, mesmo estando debaixo da graça. Porque tem a característica, a Bíblia mostra isso. Não é simplesmente ter a fé em Jesus Cristo que já me garante a salvação. E é o que eu vou mostrar. Porque Paulo, ele revela, meus irmãos, ele revela tanto coisas positivas em relação às bênçãos espirituais e também coisas negativas, ou seja, ele revela também as pessoas também que estão debaixo da graça que não são salvas. Quando você lê a palavra de Deus, eu vou começar aqui lendo com os irmãos, tem uns mosquitos aqui incomodando, mas eu quero fazer esse vídeo. Ou seja, quando você analisa a palavra de Deus, quando você lê Efésios no capítulo 1, do versículo 3 a seguir, versículo 4, versículo 5, ele vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, olha, perceba os detalhes, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo não sabia quem era eleito, ele não sabia quem era salvo. Então ele estava falando para todos os cristãos, aqueles que estavam debaixo da graça, ele estava falando para todos. E ele continua dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, olha, percebe que ele está falando sempre no plural, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele está falando para todos ali, porque ele não sabia quem era eleito, ele estava falando para todos. Ele estava falando para todos aqui. Ele está falando no plural, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Porque ele não sabia. Mas ao mesmo tempo que ele fala para todos coisas positivas sobre as promessas que a igreja vai herdar essas promessas, ele também revela as características daquelas pessoas que herdarão essas promessas. As pessoas que são eleitas, que foram predestinadas. Porque se você ler em Efésios, no capítulo de número 4, o versículo 22, no próprio texto, vendo o contexto imediato ali, também eu quero ver o contexto geral das cartas, ele vai falar para os Efésios, no capítulo de número 4, versículo 22. O que eu falei agora, ele falou no capítulo de número 1, versículo 3 e 4 a seguir. Olha o que ele vai falar no capítulo 4, versículo 22. Ele vai falar assim, ó: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha o que ele vai falar: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha o que ele está dizendo: que se corrompe pelo desejo do engano, ou seja, pela concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando para os Efésios, para eles. Ou seja, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Olha para você ver, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha o que ele está dizendo. Que se corrompem pelo desejo do engano. Então ele está revelando bem claro aqui, irmãos, o desejo do engano. Ele está revelando claro que quanto ao trato passado, vocês devem despir do velho homem. E ele está falando para todos também, porque ele não sabia quem era eleito e ele não sabia quem era os condenados também. Ou seja, aqueles que não havia ainda tido uma verdadeira convicção de fé em Jesus. Então ele fala para todos, mas ele revela também a característica. Os salvos que vai herdar a promessa, ele se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. E aqui ele está falando de obra de justiça, como está em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 9, versículo 10. Ou seja, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E ele está falando do novo homem. Ele está falando do novo nascimento.
E quando você vê o contexto geral das cartas, ele falando sobre o novo nascimento, ele vai falar as mesmas coisas. Ele fala para os romanos, se você ler Romanos no capítulo 6, o versículo 6, ele vai falar ali, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ele está falando do velho homem, que eu também falo a velha natureza. Sabendo isso, que o nosso velho homem, a velha natureza, foi com ele crucificado, foi com Jesus crucificado. O que ele está dizendo? Para que o velho homem não sirva mais ao pecado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, olha o que ele está falando, o velho homem do pecado, seja desfeito. Tem que ser desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não vai servir mais ao pecado aquele que está debaixo da graça, que tem a presença do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia fala. Ele também vai falar para os Colossenses, Colossenses no capítulo 3, versículo 9, ele vai falar, não mintais uns aos outros, porque vós já despistes do velho homem com seus feitos. Olha o que está dizendo, não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiu, já desfez do velho homem com seus feitos. O que é os seus feitos? É o que ele vai falar também para os Gálatas. Ele está falando das obras da carne. Quando você lê Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, impureza, inimizades, porfias, emulações, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele vai dizer, e coisas semelhantes às quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Ele está falando das obras da carne. Qual é a característica daquele que nasceu de novo e vai herdar as promessas de Deus? Aquela pessoa que nasceu de novo. Aquela pessoa que nasceu de novo. É o que ele está dizendo. O novo homem se revestiu do novo homem. Se revestiu do novo homem. Agora, a pessoa que ele ainda é governado pela natureza pecaminosa, a pessoa que não nasceu de novo, essa pessoa, ela não pode ser salva. Porque ele vai falar, Romanos no capítulo 6, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, a natureza pecaminosa está morta, o velho homem está morto, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ele está falando do novo nascimento. É o que ele vai falar para Nicodemos. Jesus vai falar para Nicodemos no capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Ali você pode ler ali todo o capítulo 3 de João. Ele vai falar, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que ele vai falar. Ele está falando do novo nascimento. Então, ele fala as características, ele deixa bem claras as características. E você pode perceber que tem vários pastores, pregadores, igrejas que somente revela para as pessoas as bênçãos, só revela para elas as bênçãos espirituais. Olha, nós somos eleitos, nós somos salvos, nós vamos herdar as promessas, mas não revela as características. É por isso que tem muitas pessoas que ele está na fé achando que é um eleito, mas quando ele morrer, ele vai perceber que ele não é um eleito, que ele não foi salvo, porque ele não foi ensinado a vencer a velha natureza. Ele não foi ensinado a ter uma verdadeira convicção de fé. Porque quando você anuncia o evangelho para a pessoa e você anuncia só coisas boas para ela, olha, você vai ser salvo, vai herdar as promessas, não precisa mudar nada. Ela não terá uma verdadeira convicção de fé, porque ela vai permanecer no pecado. O velho homem não vai morrer, aquele velho homem vai continuar vivo. A velha natureza. Então você revela a verdade para aquela pessoa, ela tendo a verdadeira convicção de fé, o Espírito Santo de Deus vai transformar essa pessoa, vai santificar essa pessoa. O Espírito Santo de Deus vai dar poder para essa pessoa vencer o pecado. Como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Ele vai falar que o Espírito opõe-se contra a carne, contra o velho homem contra o Espírito. Ou seja, os desejos do velho homem é ao contrário dos desejos do Espírito. O Espírito vai combater contra esse velho homem, contra o velho homem, para que nós não façamos o que nós queremos. Quando ele fala para que o velho homem não faça o que ele quer, é o que ele vai mostrar, o que ele vai revelar. Então, o Evangelho de Jesus, ele veio para transformar, ele veio para mudar a vida de uma pessoa. Então, a pessoa, ela tendo uma verdadeira convicção de fé, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Se você ler Colossenses no capítulo 3 ali,
se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, se já ressuscitastes com Cristo, ele está falando do novo nascimento. Ele fala do novo nascimento. João, se você ler o Evangelho de João no capítulo de número 1, versículo 12, ele vai falar: deu-lhes poder, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas deu-lhe poder para todos quanto crerem, serem feitos, criados, serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai dizer lá claramente, não é aqueles que nascem da vontade da carne, do varão, mas de Deus. Ele está falando do novo nascimento ali, daqueles que nasceram de novo. Então ele fala as características daquele que nasceu de novo. Quem tem uma verdadeira convicção de fé é aquela pessoa que nasceu de novo. Ele nasceu na sua verdadeira convicção de fé, a sua natureza do pecado perde as forças, morre, e essa pessoa, esse velho homem é sepultado, porque o batismo é a representação do sepultamento dessa velha natureza, então ele nasceu de novo, é um novo homem, é o que a Bíblia fala, irmãos. Então a Bíblia mostra as características. Não é somente o que eu fico assim preocupado em relação aos pastores, pregadores, somente falar sobre as bênçãos espirituais, a salvação, que tem que estar debaixo da graça é salvo, mas não revela para as pessoas a característica de uma pessoa que ela foi verdadeiramente renovada, transformada, que ela nasceu de novo. Não é revelado, porque a palavra fala que nós nascemos de novo. A Bíblia fala que somos lavados pela lavagem da água pela palavra de Deus, para nos apresentar a Deus, igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem mácula, mas santa e irrepreensível. Ali, se você ler a palavra no livro de Efésios, ali, se eu não me engano, me esqueci agora, mas a palavra de Deus deixa bem claro. Então nós somos lavados, somos regenerados. Se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer bem claro, que o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, alma e corpo, ó, que ele vai falar claramente. Se você ler também 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Essa é a característica do novo nascimento, a pessoa que nasceu de novo. Ela foi salva, ela foi regenerada, foi transformada. A Bíblia fala sobre essas características claramente. E é bem-aventurado aqueles que ouvem a verdade, guardam a verdade e seguem a palavra de Deus em santificação para a vida eterna. Agora, meus irmãos, somente crer em Jesus, o meu pecado foi perdoado, eu estou livre do juiz para condenação, o meu pecado foi perdoado e agora eu posso viver livre para mim pecar, eu posso viver livre para mim fazer o que eu quiser. Não. Quando a Bíblia fala, se você ler Romanos no capítulo 8, versículo 2, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, e da morte, que é o juízo para condenação, me livrou da lei do pecado. Se você ler Romanos no capítulo 7, do versículo 17 ali a seguir, lá no finalzinho, ele vai falar o quê? Ele vai falar bem claro ali que essa lei do pecado estava em nosso corpo. Ele está falando da lei do pecado que está no meu membro, nos meus membros. Aí vai falar assim, miserável homem que sou. Quem, pois, me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele dava graças a Deus que o Espírito de vida em Cristo Jesus livrou ele dessa natureza do pecado. Por isso que ele servia a Deus. E Paulo vai falar, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a Bíblia revela as características claras de um eleito, de um salvo, e daqueles também que ainda não foram salvos, mesmo estando na fé em Jesus, estando na igreja, tomando a Santa Ceia, cantando, pregando. E ele fala claramente sobre isso. Amém, irmãos? Então é esse vídeo hoje, né? Já está um tempinho bom aqui já, vai estar dando 15 minutos já, então é esse vídeo. E nós vamos estar aqui fazendo outros vídeos, crescendo na graça, no conhecimento da palavra, e que Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado, têm se inscrito no canal, que Deus abençoe os irmãos. Então até um próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe os irmãos grandemente.